Olá, estamos iniciando o segundo dia do Diálogos ILZB 2021, cujo tema é dignidade. Hoje teremos conosco uma pessoa que aprendi a admirar desde que conheci, nos primeiros momentos do nosso encontro, o prefeito Ives Pinheiro, que hoje é prefeito da cidade de Paulista, no Pernambuco. O prefeito Ives, ele é um guerreiro que, desde a sua adolescência, a saída da adolescência, início da sua vida adulta, já luta pelas questões ambientais e sociais no seu estado. Depois de ser prefeito em 3 cidades diferentes, tem uma aura em torno de si da energia que todas as pessoas depositam nele pelo seu grande trabalho em prol do povo de Pernambuco. E isso é notável em toda a vida política. Queria chamar, então, o prefeito Ives para conversar com a gente um pouco sobre dignidade. Oi, Rodrigo. Tudo bom, bem, rapaz? senhor? Que bom lhe ver, Sabatini. Para mim é uma honra e uma felicidade muito grande poder participar desse seminário, né? Na Universidade da Vida, onde a gente aprende com a sociedade e com vocês do mundo intelectual, como a gente pode ser útil para mudar a vida das pessoas, né? Eu comecei minha vida numa grande conflito, né? Eu sou filho de uma cidade pequena, de pescadores artesanais, sou filho de uma mãe solteira, nasci numa casa de taipa coberta de palha e vivi o mundo logo cedo, um conflito muito grande para a sobrevivência, pois a gente tinha aqui um canal Santa Cruz, que é praticamente 90% vive da pesca aqui em Itapissuma, e aí a gente teve as primeiras dificuldades para viver, o direito à vida, o nosso meio ambiente. A gente tem o canal que é rico em alimento, 60% do produto do canal de Santa Cruz abastece todo o litoral de Pernambuco e até parte do Agreste. E a gente, logo cedo, de calças curtas, tivemos que se juntar à colônia dos pescadores, ao sindicato dos trabalhadores rurais, para lutar pela nossa sobrevivência, porque o lucro dos poderosos era muito alto, e começaram a jogar veneno, né, dentro do nosso rio, do nosso canal, Rio Botafogo, que passou aí 10 anos praticamente sem vida, e jogava dentro do canal de Santa Cruz, que abastece todo esse mundo pescado, molusco, de crustáceo. E aí não é fácil. De outro lado, a gente tinha aí uma penitenciária, né, onde tinha um número ainda, já naquele tempo, já de início do mundo da droga, e a gente sair de um mundo como esse, para a gente sobreviver no mundo normal, como nós chamamos na nossa área, é preciso ter muita fé em Deus, sabe? E ter uma perseverança de equilíbrio de vida, para a gente não poder cair ou no mundo da droga, ou no mundo da corrupção, ou no mundo da dependência. Por isso que a gente tem que ter, assim, um trabalho. E o meu grande sonho, quando eu comecei aos meus 10 anos, como diretor social de um clube veloz, foi o primeiro plano que eu tinha na minha vida, era de organizar meus irmãos, meus amigos, para a gente pudesse estar organizado para lutar contra esses poderosos. E aí nós começamos essa luta, uma luta que fizemos de Itapissuma uma das cidades mais bem organizadas, damos o título, era da cidade mais limpa do estado de Pernambuco, fazer um trabalho de conscientização, de reciclagem de lixo, né, de separação de lixo, de troca de lixo por material escolar, né, e também, acima de tudo, a gente poder fazer um trabalho de sobrevivência dos movimentos da pesca, quando a gente fazia o coletivo nas ruas, formando colegiado nas ruas, justamente para decidir sobre o que seria da nossa cidade.
isso dentro do orçamento, discutindo com a prefeitura, isso na igreja, discutindo com os padres, que naquela época a igreja católica era muito forte e apoiava muito a pastoral da pesca, a pastoral da terra. E com isso a gente começou a fazer um trabalho de organização popular e mostrando que a gente unido jamais será vencido, né? A gente organizado, a gente ia ter uma vida melhor, uma vida com mais dificuldade, mas uma vida com muita dignidade, trabalhando com o suor da nossa própria testa, trabalhando com a nossa inteligência para não ficar, né, submisso àqueles poderosos. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo só. Por exemplo, a gente pescava o mês inteiro e muitas vezes a gente não tinha, chegava ao final do mês e a gente não tinha nenhum recurso. E, lamentavelmente, naquela época, nossos amigos saíam para a penitenciária e os detentos lá faziam a cabeça dele, mandavam ele vender as drogas, cigarros, e ele, por estar passando necessidade, por não ter ouvido a gente, por não ter participado das nossas organizações, de nossas reuniões, muitas vezes caía, e esse menino não chegava a completar 20, nem 30 anos. Além de perder a dignidade, perdia também a vida. Por isso, a importância da gente fazer esse trabalho de organização, mostrar à sociedade que é importante a educação. Eu fiz muitas vezes mutirões para ir buscar criança que não estudava nas escolas, conversando com os pais, conversando com a mãe, para levar essa criança à escola, para que ele pudesse aprender a ler, aprender a escrever, para ser um cidadão amanhã, para poder ter o direito de escolher aquilo que ele quer no futuro. Portanto, isso é fundamental. Ives, você desde o início da sua trajetória sempre trabalhou com os excluídos. Sempre foi buscar dar alento a essas pessoas. E foi levou educação para que eles pudessem ter uma vida mais digna. Foi até os presídios, né? Foi proteger o mangue, que é porque nós temos direito à natureza, né? Nós temos direito a essa cultura de cuidar, que a natureza representa também. O que na tua busca, como que a dignidade entrava nas tuas bandeiras? A busca da dignidade ou o direito à dignidade? Eu acho, Rodrigo, que a coisa mais importante era mostrar às pessoas que a gente poderia crescer, a gente poderia ser independente, a gente poderia, porque eu sofri muito. Os poderosos diziam que eu era contra o progresso, que eu não queria fábrica, que eu ia aumentar o desemprego na cidade, e não é fácil a gente enfrentar tudo isso naquele momento lá atrás, né, na época já começando já o regime militar, um regime fechado, né, e a gente enfrentar tudo isso. E muitas vezes, eu vou lhe ser sincero, tem muitas vezes que eu tinha vontade de recuar, de pessoas que ofereciam recursos, ofereciam dinheiro, para a gente não parar. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu, eu fiz uma denúncia de uma criança que nasceu com uma dificuldade por causa do mercúrio, e uma televisão, quando eu fiz essa denúncia, a televisão, a nível estadual, certo? E ia sair em nível nacional. Pois bem, essa empresa de televisão, ela negociou, né, a Copa do Mundo para que eu fechasse a minha boca. Pois bem, eu não fechei a minha boca. Eu denunciei, mas a televisão, esse poderoso fechou a televisão e a televisão não fez essa denúncia e negociou a Copa do Mundo. Então, era muito difícil para a gente, mas eu consegui. Prova né, que hoje parece que é fácil, a pessoa foi prefeito 7 vezes, foi vereador, foi presidente de Câmara, mas não foi fácil. Foi muito difícil, a gente começava a fazer a organização nas ruas,
A gente tirava de cada rua um representante, fazia o colegiado, em 10 ruas, 10 pessoas, fazia um colegiado de 10, e depois a gente fazia uma grande frente, e aí a gente começou a organizar as pessoas. Aí eu fui eleito, na época, em 76, vereador de Igaraçu. Para você ter uma ideia, naquela época, o vereador com 200 votos se elegeu. Eu tive numa urna, sem ter R$ 1 no bolso, 302 votos. Fui eleito numa urna só. Na cidade toda eu tive quase 2.000 votos. Fui o vereador mais votado do Brasil. Com esse instrumento, né, de vereador, aí aumentou a minha força para não só buscar a minha dignidade, mas também mostrar às pessoas que quando a gente está organizado, quando a gente tem educação, quando a gente tem acesso à escola, a gente pode mudar o mundo. Pode ser pequena a nossa contribuição, mas se a gente juntar, é feito um prédio, né, que você vai botando tijolo a tijolo e depois a gente vê aquele prédio bonito. Então, é isso a nossa vida. E aí cheguei a esses 7 mandatos, justamente transformando a vida de pessoas. E hoje, graças a Deus, né, tenho a felicidade de encontrar pessoas como você, que eu encontrei. Eu acho que nesses últimos 10 anos, foi para mim uma das maiores vitórias que eu tive, foi reconhecer essa sua equipe, sua organização, que realmente mostra ao mundo que a gente pode ter um mundo mais humano, a gente pode ter um mundo com mais saúde, um mundo mais saudável, né? Porque lá naquela época, lá atrás, quando falava em mundo saudável, a turma não achava que existia isso. Isso é uma coisa normal, isso é uma fumaça qualquer, e não é. Em 31 de maio de 1981, houve um acidente, que eles chamam de acidente, e eu chamo de falta de respeito com a vida, onde eles derramaram um veneno lá, que foi socorrido 400 e tantas pessoas. E era uma coisa horrível, as crianças tudo de olho vermelho, dentro daquele anil, daquela cor de anil, o mar vermelho, o cavalo passando e o casco caindo, os aratus abrindo, não tinha mais nada dentro, porque o cloro comia tudo. A tainha, quando a gente abria, parecia que estava vindo uma garrafa de água sanitária. Cara, aquilo ali é uma pancada no rosto das pessoas que tinham dignidade. Não é? Então, a gente juntou as peças, juntamos a Joana, uma grande guerreira, vou dizer uma outra pessoa, Sabatino, que foi uma grande guerreira aqui no Nordeste, foi Margarida, lá na Paraíba, uma líder trabalhadora, uma líder camponesa que foi brutalmente morta por capangas de usineiros na porta da sua casa. Mas Margarida morreu, mas até hoje o movimento das mulheres brasileiras se chama de Margarida. Então é essa dignidade que a gente busca, mostrar, trazer à sociedade, dizer que um outro mundo é possível, só depende de nós. E ter, cara, um cara feito você hoje como parceiro nessa luta, todo esse pessoal que lhe acompanha, para mim hoje, estar aqui hoje, para mim, é mesmo que eu estar numa universidade, praticando assim, né, a minha função maior, buscando algo diferente, um novo horizonte para poder trazer para a nossa terra aqui, para o nosso litoral, dizendo que há um mundo que a gente pode, se a gente estiver junto, se a gente tiver perseverança, se a gente tiver coragem, a gente vai vencer essas pessoas que não respeitam o meio ambiente, não respeitam a vida, como a gente vê pessoas aí que não querem tomar a vacina, que eu não culpo nem elas, né, porque elas são produtos, são vítimas do sistema, né, um sistema que provoca, não é, o dinheiro, a moeda, não é, a ambição, para que a gente possa perder a nossa dignidade. Mas quando tem pessoas como a gente, que acredita no bem, que tem fé no nosso bom Deus, que vê a história do nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, que enfrentou os poderosos, aí a gente se renasce. E num momento como esse que a gente está vivendo aqui, nesse seminário, para mim, é como se eu estivesse aqui comendo um bolo bem gostoso e partindo as fatias, né? Porque a gente fica muito feliz a gente poder contribuir, participar de movimentos como esse de vocês. Obrigado. Na verdade, a gente que agradece muito a você por todo o seu trabalho, né? Toda a sua história. Você sabe que a Viviane, aí de Paulista, que é a nossa embaixadora do Movimento Deixa Zero,
um dia me colocou ao vivo, né, através do telefone, com um grupo de catadoras. Nós estávamos fazendo um levantamento junto à população daí para ver a geração de plástico, e essas catadoras saíram na rua para fazer o teste, foram uniformizadas, e as pessoas começaram a separar de uma forma mais eficiente para ajudar os catadores a serem mais eficientes. Ao mesmo tempo, elas entenderam que alguém ia separar aquilo e que, para que ela fosse uma pessoa digna, que ela providenciasse um trabalho digno para aquela pessoa. E eu me lembro da alegria delas quando voltaram da coleta, porque elas encontraram um monte de plástico, todos limpos, fácil de separar, né? Que não era uma nojeira que estava entregando para elas. Justo. Não era um lixo, era uma matéria-prima, com cuidado. Alguém passou um guardanapo na manteiga ali para não deixar... Alguém enxagou aquela embalagem para que não tivesse restos, porque as catadoras iam trabalhar com aquilo. E daí elas falaram muito em dignidade naquele momento, naquela conversa. E lembraram muito do Senhor, por isso que a gente está aqui. E elas falaram. E eu, como não conhecia o Senhor direito, eu perguntei, mas como assim? Daí eles falaram que essa é uma preocupação sua sempre, de dar um lugar asseado para elas trabalharem, de poder dar renda para elas, de promover a educação. Eu imagino que o senhor deva ter um monte de pessoas que falam para o senhor, que agradecem o senhor. E eu sei que o senhor também é humilde e cuida da sua... Sabe que isso é seu trabalho, sua função. Mas, como nós estamos, o senhor disse, no mesmo caminho, você pode me descrever alguma vez que alguém veio lhe falar e agradecer o senhor pela garantia da dignidade que o senhor promoveu? Tem um marco muito grande na minha história. Eu fui prefeito de uma cidade, primeiro, de Itapecuma, muito pequenininha, né? Era muito mais fácil a gente controlar a limpeza urbana. Depois de Igaraçu, a gente fez um trabalho muito bom. Eu tive a felicidade de Igaraçu ter uma mortalidade de 46 por mil, baixei 6 por mil. A gente fez Igaraçu a cidade modelo em saúde. Mas uma das coisas que mais aconteceu, que mexeu com a minha vida, foi quando eu cheguei em Paulista, uma cidade de quase 400 mil habitantes, e encontrei um lixão aberto. Cara, eu não acreditei no que eu estava vendo. Senhoras grávidas, menino, mulher, cavalo, cachorro, gato, rato. Cara, é um negócio subhumano. Eu digo, meu Deus, isso não pode acontecer. Que a gente pode resolver isso aí. E a gente reuniu lá os catadores, e eu pedi o que era que eles queriam. Minha gente, vocês, o que é que vocês querem? Quer estar uma vida dessa? Aí o Derme disse, não, Ives, a gente quer viver, a gente não quer sair de catar, não quer deixar de catar os lixos. Agora a gente quer um galpão, a gente quer as máquinas, a gente quer algo que tire a gente daqui. E a gente quer acabar com isso, quer tirar essas senhoras, essas crianças daqui de dentro. E a gente começou aí, primeiro, e fizemos o galpão, fizemos um trabalho pedagógico com todos eles. Alguns deles opinaram para ser gari, trabalhar na limpeza, mas a maioria ficou no galpão. Compramos as máquinas, compramos um caminhão. Eu sei que a gente fez um verdadeiro mutirão na cidade. Acabamos com o lixão. Fizemos um aterro controlado, um aterro mais adequado, e acabamos com tudo aquilo.
e a cidade foi contemplada em 80% do ICMS verde, separação de material. E um determinado sábado à tarde eu estava lá e uma catadora disse: Ives, você está feliz? Sim, a gente também implantou também o restaurante popular no galpão dos catadores. E ela fez essa pergunta: você está feliz? Eu digo, estou. Ela disse, eu estou mais ainda. Porque você viu, Ives, que a gente acabou com tudo isso aí, sem ter um doutor no meio. Foi tudo os catadores, junto com você, que veio de uma fábrica, que foi um operário, e a gente hoje tem dignidade. Nós trabalhamos aqui com farda, nós trabalhamos aqui limpas, nossos filhos estão estudando, não está mais no lixo, nós estamos ganhando nosso dinheiro dignamente e a gente ainda deu à cidade do Paulista 80% de ICMS. Isso, meu irmão, foi um marco muito forte que me deixou até hoje gravado na minha mente esse exemplo que essas mulheres e esses homens de Paulista deram nesse momento. Muito, muito legal. Obrigado por esse depoimento. Eu achei assim, porque a dignidade a gente encontra nos pequenos gestos também, né? Na vontade, nos pequenos gestos. Ives, quero agradecer muito a tua atenção, a tua disponibilidade e toda essa vontade que você tem de compartilhar diversos saberes que você foi agregando dentro da tua vida, de como cuidar das pessoas. Muito obrigado, Ives, por tudo isso. Eu que agradeço essa oportunidade, em nome do povo de Paulista. Graças a Deus, a gente também está conhecendo aqui muita gente, a nossa companheira que esteve aí representando a nossa cidade, essa companheira de luta. Hoje, infelizmente, houve aqui um acidente, o galpão que eu emprestei aí ao pessoal, caiu os fundos do galpão, mas não machucou ninguém. A gente está tirando o material, graças a Deus, mas nós vamos recuperar de imediato. Né? Mas eu fico muito orgulhoso dessas mulheres, desses homens catadores, e a gente está apenas começando, dando nosso primeiro pontapé, nosso terceiro mandato aqui em Paulista, o nosso sétimo. Tenho certeza que com o apoio de vocês, com a garra dessas mulheres, desses homens, nós vamos fazer um grande trabalho no plástico social, né? No novo mundo nós vamos construir juntos, se Deus quiser, e a gente está vendo que a cada dia que passa as pessoas estão mais entusiasmadas. A gente recebeu uma notícia muito boa para a minha cidade, nós vamos receber aí um grande como é que se diz? Equipamento que vai dar mais de 2.000 empregos aqui em Paulista, um centro de convenções, mais de 3.000 leitos de hotéis. Vamos ter assim, uma viravolta muito grande aqui no Litoral Norte. Quando você vinha, nós vamos conversar sobre isso aqui. É um projeto grandíssimo, grande, e isso para mim é muito feliz, porque a gente sabe que a gente vai ter mais pessoas trabalhando, vamos ter condições de construir mais casa para as pessoas, e aí vai ser muito bom a gente poder contribuir como prefeito dessa cidade, né? Como eu sempre digo, nada foi sorte, sempre foi Deus. Estamos trazendo um grande parque também de diversão para a Paulista, que vai dar mais de 550 empregos. Então, tudo acontecendo de bom. A sua vinda, né, com esse movimento do lixo zero, o plástico social, e agora esses equipamentos. Para você ter uma ideia, hoje Paulista está vendendo mais imóvel do que Recife e Jaboatão junto. 40% do imóvel vendido hoje em Pernambuco é em Paulista. Então, a gente está num momento muito grande da nossa cidade, muito bom, e agora a gente precisa saber onde é que vai botar esse lixo, né? Então, vocês chegaram na hora certa e no momento certo. E a gente vai ensiná-los a não gerar o lixo. Eu te agradeço muito esse momento tão bom que a gente está vivendo. Obrigado, parabéns aí, muito obrigado. Obrigadão, você. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado.
Nossa próxima convidada para o Diálogos LZB 2021, que tem como tema dignidade, foi uma das pessoas que mais me fez refletir sobre essa palavra e como isso tem uma influência cultural. A Tieme, ela é uma das maiores especialistas e difusoras de um conceito cultural do Japão chamado Motainai. E eu tive o prazer de ouvi-la, e por isso é um prazer maior ainda recebê-la hoje para discutir esse tema. Seja muito bem-vinda, Lilian, ao nosso evento, e muito obrigado por ter aceitado estar conosco. Lilian, eu quero te falar como foi importante aquele dia. E até eu falo muito nas minhas palestras sobre o Motenai. E por que tem a ver com a dignidade? Eu posso estar errado, mas eu me lembro de você descrevendo a tua avó falando cada vez que você desperdiçava um prato de comida ou alguma coisa, eu me lembro de você descrevendo tua avó dizendo para você, Motanai, Motanai. E eu falo bem assim, Motanai. E eu falo, mas a Lilian não entendia bem o que era aquilo até ela ir para o Japão entender. E Motanai significa você não está sendo digno. Você não está sendo digno de tudo aquilo que a natureza, que o universo te proveu e que os homens trabalharam para que isso chegue até você. Você vê como eu descrevo isso para ver quão importante foi esse conceito para nós. E daí eu estou muito feliz por estar com você aqui. No Instituto Lixo Zero, eu vejo a proposta da Semana Lixo Zero e para esse evento de dignidade, mas a gente começou a discutir isso em todo o Instituto Lixo Zero, e todo mundo perguntava, mas dignidade em quê? Aonde? E eu dizia assim, não, eu quero que vocês discutam sobre a palavra dignidade. Eu não vou dar um tema, eu não vou dar uma frase. É a palavra dignidade. Pense na dignidade. E eles exploraram a dignidade dos mais diversos tipos. A dignidade das pessoas, a dignidade com a natureza, a dignidade com os produtos, de diversas formas. Então, muito bem, muito obrigado por estar aqui. Eu gostaria que você discutisse com a gente, colocasse dentro da tua visão do Motanai qual é a importância da dignidade. O quanto isso é forte dentro do conceito que você espalha. O que é dignidade dentro do Motanai? Primeiro, agradecer o convite, agradecer a sua descrição, né, de como nos encontramos e como você teve o contato com o Motainai por meio daquela palestra. Dignidade dentro é a base do Motainai, porque Motai significa digno e Nai significa não. Então, quando um japonês, ou quando o meu avô falava para mim, né, quando eu estava desperdiçando comida, ou água, ou energia, e ele dizia, Motainai! Aí eu pensava, ai, meu avô tá bravo comigo, ele tá falando que eu estou desperdiçando, porque usualmente a gente traduz, né, Motainai como uma expressão de desperdício. Que desperdício? Então eu entendia isso. Mas quando eu tive a experiência do Japão e entendi o real significado dessa palavra, o sentido dessa palavra, que é justamente isso, não digno, né? Porque nai é negação, motai é digno. Então, motainai significa você não está sendo digno. E aí eu senti a diferença. Uma coisa é você ouvir, você está desperdiçando comida. Outra coisa é você ouvir, você não está sendo digna desta comida. Básico. E a gente explora muito pouco a palavra digno, né? Você está sendo digno, né, deste recurso? Você está sendo digno do que a natureza te propõe? Você está sendo digno das oportunidades que a vida está te oferecendo agora? É diferente de simplesmente você dizer, você está desperdiçando, né? Então, nomear o que é digno
é uma base muito importante para a gente eliminar esses desperdícios. Muito bem, Tiene. E aonde você vê essa. Onde você vê manifesta dentro daquela cultura, que experiências você teve, então, no Japão, que te fez refletir muito, até comparando, porque você Sansei não, Sansei não, Sou Sansei, sou neta de japoneses, neta de nascida japonês, né? e criada no Brasil, né? Sim. E você viveu no Japão por um tempo. Como é que onde você teve essa compreensão? E depois, quais são as suas reflexões sobre essas duas culturas e a força dessa palavra? Bom, quando eu cheguei no Japão, estava bem jovem, né, 19 anos, e eu preciso muito falar do gomi. O que que é o gomi, né, lá no Japão? É o lixão, né? Fala assim, ó, o gomi é o lixo, né? Quando você fala lixo, na verdade, mas quando você entende da forma como eles tratam o lixo, você fala, não, isso aqui não é lixo, isso aqui é recurso, isso aqui é resíduo. Primeiro, os dias, né? Os dias certinhos da coleta. Tem a coleta seletiva, mas lá, aqui é coleta seletiva um dia da semana, pelo menos em São Paulo aqui é. Lá não, coleta seletiva é separado. O dia do vidro, o dia do papel, o dia do plástico e o dia do lixo comum. Então, era tudo separado. Tem a coisa do incinerar, né? Isso está muito claro. Mas o que eu quero falar é sobre o gomi, né? Quando eu cheguei no Japão, me falaram assim: olha, aqui no Japão tem o gomi. O que é o gomi? É o lixão. Tudo que os japoneses não querem mais vai para esse lugar. E eu cheguei lá sem dinheiro, fui lá para trabalhar, né? Então eu não tinha nada, não tinha casa, ia ficar num alojamento, não tinha nenhum eletrodoméstico, não tinha nada. E aí eles falaram assim: vamos lá no gomi, porque lá no gomi a gente vai achar alguma coisa pra gente. E aí eu fiquei desempregada 2 meses no Japão. Quando eu chego, eu não tinha trabalho para mim. E aí, o que que eu tinha que fazer? Vamos conhecer o Japão, mas sem dinheiro. Ia no Gomi, à noite. 11 horas da noite, naqueles condomínios, tinha uns condomínios lá em Osaka, estava na cidade de Osaka. 11, tinha que ser bem tarde, 11 horas da noite a gente ia, entrava dentro do condomínio e entrava no Gomi. Na verdade, o Gomi, quando eles falavam de Gomi, era o lugar onde os moradores descartavam os resíduos dele. E ali é que eu entendi a forma como eles entendem o resíduo. Não é lixo, são resíduos. Primeiro são comportas separadas. E aí tinha o material reciclável como o vidro, tudo separado, mas limpo. Pensa assim, limpo. Tinha uns containers de embalagens de isopor, mas você olhava, parecia isopor novo. Tudo limpo, sabe? Tudo limpo, organizado. E tinha uma parte de eletrodomésticos, roupas, enfim, outras coisas que as pessoas não queriam mais. E elas pagavam para a prefeitura para que ele recolhesse. E a gente ia antes da prefeitura recolher, olhava o que a gente queria e levava, com o compromisso de caso aquilo não funcionasse, eu tinha que devolver, porque eu não tinha como descartar do meu alojamento, senão eu tinha que pagar, né? Então, era o que a gente fazia, era meio clandestino, assim, essa história, mas fazia. E aí eu comecei a ver o respeito com que eles descartavam aquilo, né? E, então, assim, eles eram dignos de ser donos daquele recurso, desde o momento da compra, do momento do uso e no momento do descarte. Para você ter uma ideia, Rodrigo, os eletrodomésticos descartados poderiam ou não estar danificados, mas lá eles têm um código. Se eles cortam a tomada, significa que está quebrado. Se eles não cortam a tomada, significa que ele funciona. Simplesmente eles trocaram e ele está em funcionamento. Então já tem assim um respeito. Tudo não só embalado, mas os fios todos dobradinhos, roupa de cama, o travesseiro, tudo dobrado. Parecia que aquilo era
já esperando a gente. Mas na verdade não, aquilo ia ser incinerado, ia ser assim. Isso aí eu estou falando da década de 90, quando eu estive lá e a gente ia, nós imigrantes íamos nesses lixões, né, que é o GOMI, mas que era deste jeito, sabe, com esse respeito, com essa organização, com essa limpeza, respeito por aquele resíduo que já foi muito útil para aquelas pessoas e eles estavam descartando com esse devido respeito. E nós, que estávamos ali numa condição de vulnerabilidade social, a gente tinha dignidade para pegar aquele material. Lógico, eu sabia que eu estava indo no lixão, mas não tinha nada a ver com o lixão do Brasil, onde é tudo junto, misturado, não, tudo separado, tudo limpo. E aquilo me deixou emocionada. Isso foi na década de 90. Em 2018, eu fui convidada pelo governo japonês e voltei para o Japão. Agora como difusora do Mottainai, como uma estrategista social. A primeira vez eu fui como imigrante a trabalho. A segunda vez eu fui como consultora. E eu preciso relatar que quando eu cheguei lá, aí eu fui, já estava numa outra cidade, eles falaram assim, agora eu quero te levar num lugar onde tem um departamento muito grande. E aí eu cheguei e é um prédio com 5 andares. E o que tinha naqueles 5 andares? Tinha os materiais que os japoneses descartavam e que agora estavam sendo vendidos nesses. Então era blusa usada, sapato, tudo, mas assim, os 5 andares completos, assim, bolsa, tudo que você pode imaginar, brinquedos, vendendo a um valor bem baixo, né? Mas a gente tinha dignidade. A gente podia pegar os cabides, olhar, escolher, como se fosse uma loja de departamento, só que eram todas as coisas já usadas e etiquetadas, organizadas. E o mais importante, as pessoas que estavam comprando eram imigrantes como eu. Né? Porque agora o Japão já estava com muito mais imigrantes, então você tinha aí latinos, você tinha os coreanos, os chineses, enfim, que estavam ali a trabalho, os filipinos, né? E todo mundo comprando com dignidade. Então eu vi uma grande evolução do Japão aí nesse tempo. Da primeira vez eu frequentei o Gomi, que era o lixão, e na segunda aquele material já resgatado e sendo reaproveitado e vendido dentro desse departamento, que é um departamento especializado já nisso. Eles viram que as pessoas, quando começam a chegar os imigrantes, que aquilo era um recurso valioso. Eles falaram, não, eles não podem ficar pegando isso nesses lugares, então a gente vai oferecer para eles esse outro. Aí começou esse outro universo aí, né, de comercializar esses recursos que já tinham sido usados pela primeira vez. E antes não tinha isso, porque não tinha esse público, né? Então foi uma evolução que eu vi. Eu acho que poucas pessoas sabem disso e, e eu tenho porque eu vi essa experiência, né? A gente está falando aí de 30 anos, né? Uma diferença de 30 anos. Mostra como a sociedade se move diante dos recursos que nós temos, que é isso que você falou, né? Não é lixo, são recursos desperdiçados. Muito bem. E você falando, eu penso, tem duas visões. Primeiro, os parques de reuso eles são muito comuns no norte do mundo, nos países nórdicos. E nós temos diversos parques lá, feito também agora, na última década, que são... quando você chega nos centros de reciclagem, tem sempre uma pessoa que pergunta, tem alguma coisa daí que serve para outro? E a pessoa, não, isso aqui está funcionando. Daí eles dizem, você pode me doar? As pessoas doam. E daí tem um grande shopping, como você está descrevendo, que é para que as pessoas tenham acesso àquilo e é vendido por um preço... Assim como você foi palestrante naquele evento, a gente realizava aqueles eventos todos os anos, e não me lembro se você foi na mesma época de uma pessoa chamada Rony Khan. Foi. Foi. Estávamos juntas. Então, que lindo! Olha só, porque você estava falando, estava me lembrando da Rony Khan. A Rony Khan é uma pessoa maravilhosa que da Austrália, que ela criou uma loja cheia de design e onde as pessoas pagavam quanto quisessem nessa loja. E o negócio dela não era dar a solidariedade, era dar às pessoas a dignidade como consumidor, a dignidade de poder pagar
de poder pagar pelas coisas, como qualquer outro. Assim, as pessoas que sonham em um dia entrar numa loja do shopping e poder pagar por aquilo. E a Ronican tinha uma cadeia de lojas, tipo shopping, lindas, cheias de design, com os produtos não largados lá para o pobre pegar, não, tudo organizadinho, lindo, e essas pessoas tinham a possibilidade de ter a dignidade de serem consumidoras por um momento num lugar de luxo, num lugar onde o sistema vende para todos, um lugar digno. E daí a gente está dando a dignidade para o produto, estamos dando a dignidade para nós. E nós nos tornamos mais dignos com isso. E essas pessoas têm mais dignidade, e com isso a gente constrói uma sociedade mais digna. Né? Você falou tudo, Rodrigo, porque foi esse sentimento que eu tive em 2018 quando eu entrei naquele departamento. Quando eu entrei naquele departamento e eu que vivi a experiência de ir pegar as coisas escondida de noite, de madrugada, né, no lixão deles, e depois, 30 anos depois, eu volto ali, e aí dignidade, né? Olhar, escolher, experimentar, sabe? E depois passar no caixa e sair com o meu pacotinho das coisas. Isso. Eu não preciso nem falar, né? Trouxe um monte de mochila para as minhas filhas, os casacos, minhas filhas amando. E eu falei assim, e a felicidade daquele produto, porque você imagina aquela roupa, né, que já foi útil ali no Japão para uma criança, depois eu olhei e falei, vou levar para as minhas filhas, aí ele veio para o Brasil e fez a festa aqui da criançada, e as meninas cresceram, a roupa ficou pequena, mas elas não deixam de usar, porque gostam demais da roupa, é amor, né, é respeito, né, e isso isso carrega. É cuidar, e cuidar é amor, né? Muito legal a nossa conversa. Eu sabia que ia ser muito legal e estou muito feliz por ter feito ela com você. Acho que nós temos diversas reflexões a serem feitas a partir daí. E muito obrigado, Jamie. Muito obrigado por esse momento. Prazer foi todo meu. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Ferreira e é um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira super antenada, conectada por um mundo melhor, e é assim que a gente vai fazendo a diferença aos poucos. Ontem eu recebi o convite para fazer parte desse evento e eu resolvi compor uma música com tema, que foi um grande desafio, mas um desafio super prazeroso. Meu Instagram vai estar por algum lugar desse vídeo aqui, quem quiser seguir, sejam bem-vindos. Valeu, paz e amor. Deus ilumina a gente aí do céu, para que a gente possa estender a mão nesse momento para alguém em sofrimento. Ilumina nossa escuridão, para que a gente abra o coração, enxergue de verdade que a vida é uma viagem. O caminho é respeitar para crescer, a vida assim é bem melhor, você vai ver. Tudo que a gente dá tende a voltar, tudo que a gente dá tende a voltar. Tudo tem volta, tudo tem volta, tudo que a gente dá tende a voltar, tudo que a gente dá tende a voltar. Tudo tem volta, tudo tem volta. Ilumina nossas mentes, a beleza tá no diferente, na natureza ou na cidade. Ter amor e dignidade. Tudo que a gente dá tende a voltar, tudo que a gente dá tende a voltar. Não pode haver retas sem curvas, luz sem escuridão. Em algum momento essas coisas se encontram, coexistem e se completam.
Assim como não pode haver humanidade sem dignidade, para todos e para sempre. Tudo tem volta. Deus ilumina a gente aí do céu. Olá a todos, meu nome é Flávia, eu vou estar com vocês no último bloco de diálogos do nosso evento Diálogos ILZB de 2021. E agora eu vou chamar para contribuir com a gente o Vanderlei Barbosa, que é professor de Filosofia da Educação na Universidade Federal de Lavras. Olá, Vanderlei, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui, queria agradecer a presença. Se você pudesse apresentar para a gente. Olá, Flávia, muito prazer estar contigo nessa bate-papo, nesse nosso diálogo. Queria muito agradecer o convite para estar com vocês, para discutir questões que são importantes. Natural de Inconfidente, extremo sul de Minas Gerais, e atualmente professor na Universidade Federal de Lavras. Sou da área da filosofia, meu mestrado é no campo da ética na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e sempre tenho trabalhado isso, a questão da ética, a questão da educação, a questão da cultura, e sobretudo do pensamento latino-americano, que é algo que me encanta muito. Esse sou eu. Ai, que legal. Então, aproveitando, né, a sua presença aqui, toda a sua bagagem, na nossa realidade do Instituto Lixo Zero, a gente tem uma missão de propagar o conceito lixo zero, né? Então, ao seu ver, quando que as nossas ações, elas contribuem para a gente ter uma sociedade mais digna? Pois é, Flávia, a sua pergunta, ela coloca duas questões que são fundamentais. O conceito de lixo zero e a questão da sociedade digna. Sobre o conceito de lixo zero, é uma urgência ética do nosso tempo. Precisamos, como sociedade, cada um no seu espaço micro e também a sociedade como um espaço macro, inclusive não só de país, nós precisamos pensar em sentido planetário, essa urgência de pensar novas maneiras de lidar com essa questão do consumo. E, portanto, pensar um consumo responsável e não predatório como o que nós vivemos hoje. E falar dessas coisas evoca o conceito de cuidado com as pessoas, com o planeta e com todos os seres vivos. Nós somos uma comunidade viva e se não cuidarmos uns dos outros, nós vamos ter o mesmo destino dos dinossauros, ou seja, um processo de autodestruição. Quanto à sociedade digna, ela será resultado exatamente da nossa capacidade de cuidado e de internecimento de uns com os outros. De referência para com tudo que existe, de reverência, de cuidado. Como diz o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si, há uma integração de tudo e de todos. E atualmente nós vivemos num sistema chamado capitalismo mundialmente integrado, que na sua versão neoliberal visa o lucro e a competição, como a única saída para a vida, para o mundo, para a história. E isso nós estamos percebendo que é insustentável. Nós precisamos pensar para além da economia. O mundo sistêmico, o mundo produtivo, ele tem o seu papel, mas não podemos esquecer o mundo da vida, que é o espaço do bem comum, da amorosidade e da cooperação. E penso que são esses aspectos, do bem comum, da amorosidade e da cooperação, categorias indispensáveis para a gente pensar uma sociedade que seja digna e, claro, um consumo responsável que leva a gente a sair desta visão acumuladora de lixo o tempo todo e, quem sabe, a gente ter uma sociedade mais consciente nesse sentido de ser mais sustentável também. Legal. Você falou um pouco ali do capitalismo, né, da questão, puxa um pouco para a questão econômica. Na sua opinião, como é que um sistema econômico igualitário, ele gera dignidade?
Pois é, hoje nós vivemos um sistema econômico que é profundamente desigual e injusto. Com a globalização, as instituições financeiras e as empresas ganharam um lastro no mundo todo. E aliado aos avanços da ciência e da técnica, a economia passou a ser a centralidade de tudo. Evidente que nós temos conquistas inegáveis no campo econômico, assim como eu mencionei da tecnologia e da ciência. Mas nós temos também riscos incalculáveis no sentido social, humano, ambiental. Portanto, esse sistema tem se mostrado incapaz de instaurar uma sociedade digna, de instaurar dignidade entre todos os seres humanos. Então, nós precisamos pensar um outro paradigma de maior cuidado, de maior zelo pelas coisas, de produção menor de lixo. E se a gente lembrar historicamente da Revolução Francesa, nós vamos ter aquele lema: igualdade, liberdade e fraternidade. Historicamente, já experimentamos a implementação da igualdade e falhamos. Experimentamos a implementação da liberdade e falhamos. Talvez precisamos instaurar um novo paradigma ancorado no terceiro eixo deste lema, que é a fraternidade. E eu vejo que, apesar de todos os desafios que nós temos em todos os campos, da desigualdade social agora, nesse tempo de pandemia, que ganhou uma visibilidade sem precedentes, mas eu vejo que, apesar de tudo que está ocorrendo no Brasil e no mundo, a história é tempo de possibilidade e não de determinismos. Eu ainda acredito na nossa inteligência, na nossa capacidade de unir a outras pessoas, de mobilizar pessoas como o Instituto faz, para que a gente possa pensar de outro modo uma sociedade que faça sentido para todos nós. Essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança. É a nossa esperança, né? Vanderlei, eu vou sair um pouco do nosso roteiro. Antes da gente conversar, eu fui dar uma procurada e eu achei uma pesquisa que ela falava que a gente está vivendo num momento que, ao mesmo tempo, a sociedade está cada vez mais individualista e mais indiferente, enquanto tem surgido também cada vez mais grupos que buscam um senso de justiça e uma preocupação com direitos humanos. Voltado aí para o que você acabou de falar para a gente sobre essa esperança, você acha que a gente está caminhando como sociedade para uma revalorização da humanidade? Eu luto para isso, escrevo para isso, pesquiso para isso, trabalho para isso, que isso possa ocorrer de fato. Porque nós vivemos, e todos sabemos, um processo, eu vou ser repetitivo aqui, mas é importante, de avanços inegáveis. Então, a sociedade moderna, o projeto moderno, trouxe conquistas, avanços, desenvolvimentos extraordinários. Então, se a gente olha do ponto de vista científico, nós não temos crise, temos avanços maravilhosos. Se olhar no campo da tecnologia, igualmente, nós temos avanços incríveis. Se a gente olhar para o campo da própria política, apesar dos avanços e retrocessos que a gente tem, mas nós avançamos muito em termos políticos. Se você pensa nos aspectos econômicos, apesar da desigualdade, etc., há uma dinâmica que precisa ser discutida, e não dá tempo de fazer isso aqui, mas dinheiro tem, existe um lastro econômico de dinheiro circulando para o mundo. Então, a gente vê que, se a gente olha para todos esses aspectos, econômico, tecnológico, científico, político, nós tivemos avanços grandiosos. Então, onde está a grande crise do planeta Terra? Está exatamente que nós deixamos de lado algumas outras questões, que é exatamente esse senso do bem comum, esse senso da coletividade, esse senso da solidariedade, esse senso de humanidade. Então, nós estamos hoje muito conectados, muito tecnológicos, mas se você olha do ponto de vista humano e ético, nós não desenvolvemos a mesma altura. Então, se nós temos de um lado avanço extraordinário do campo ético humano, nós não temos esse mesmo desenvolvimento, o que cria um desequilíbrio. E a minha esperança é que a gente possa
como essas ações que vocês têm nesse instituto e tantas outras iniciativas que ocorrem no mundo, que a gente possa ter um pouco mais esse senso de humanidade, para usar a tecnologia, a ciência, todos os desenvolvimentos, todas as conquistas a nosso favor, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado a vida humana, sem deixar de lado a densidade ética, porque isso que vai fazer uma sociedade mais digna, porque nós temos avanços em muitos campos, mas esse avanço não pode reduzir a esfera meramente laboratorial, instrumental, mas ela precisa vir carregada de humanidade e densidade ética também. Essa é a minha visão a respeito dessas questões e luto para isso e louvo este instituto que tem mobilizado pessoas para pensar alternativas a essa que nós temos hoje, que a gente percebe inviável, que é uma sociedade ultra competitiva, ultra consumista, e isso tem se mostrado insustentável. Pois é. Ai, eu não podia concordar mais com você, né? A gente trabalha para tentar melhorar, nem que seja de pouquinho em pouquinho, para poder fazer o ambiente melhor, né? O lugar que a gente está. Então, eu vou para a nossa última pergunta, que eu acho que é a pergunta principal dessa nossa conversa aqui, desse nosso evento, que é, na sua opinião, qual que é o papel da dignidade humana na construção da sociedade atual? Eu vejo que todas as coisas que nós, seres humanos, inventamos, criamos, fazemos, só tem sentido se for para trazer um pouco mais de liberdade, felicidade e dignidade para os seres humanos. Senão não faz sentido. Então, se a gente cria monumentos, romances, poesias, livros, teorias, tecnologia, produtos, bens, tudo isso tem que ter uma destinação que é a felicidade de todos os seres humanos. Infelizmente, hoje a sociedade é pensada para alguns, enquanto que uma grande parcela da humanidade está à margem e, portanto, vivendo uma vida que não é digna. E essa não dignidade de muitas pessoas acaba também contaminando e mostrando a nossa indignidade também. Então, eu penso que nós, seres humanos, considerado homens sapiens, nós, às vezes, vivemos em grau supremo a demência. E eu acredito que nós temos que trabalhar muito para que recuperemos a nossa inteligência, a nossa capacidade de ver as coisas com maior generosidade e pensar numa sociedade que seja para todos e não para alguns. E nesse sentido eu vejo que, na minha visão, a construção de um processo de dignidade, de um processo social, ele vem muito por diversos aspectos, mas fundamentalmente, eu sinto que nós precisamos trabalhar a dimensão cultural, que é o meu lugar de fala, que é a partir da universidade. Porque vamos pegar a sociedade brasileira, a história recente do Brasil. Se a gente olhar, a partir de 64, nós tivemos o golpe militar, que durou até 1985. Em 85, nós começamos um processo de redemocratização. E essa nossa democracia ainda jovem, ela vem sofrendo idas e vindas, caminhos e descaminhos, mas ela está aí e precisa ser fortalecida e pensada. Mas se a gente olha nesse aspecto, veja que nesse curto período histórico, de 85 para cá, nós tivemos um ciclo importante político, que foi exatamente a redemocratização. Depois, na sequência, nós tivemos um ciclo econômico importante, que foi a implementação do Plano Real, a recuperação da confiança das instituições. O país teve um ciclo econômico importante que passou a permitir que as pessoas tivessem um pouco da previsibilidade, acabou aquela inflação galopante que vocês, jovens, nem viveram isso naquela época, agora começa a sofrer um pouco a pressão na conjuntura atual. Depois nós vivemos um ciclo social também importante, com a inclusão de muitas pessoas, ampliação das instituições públicas, o envolvimento de muita gente, distribuição de renda, programas sociais importantes.
E então isso tudo sinalizava para nós que a gente estava no caminho correto, que é um processo de mudança que vai ocorrendo aos poucos. Então, sintetizando, nós vivemos um processo importante de chamamos de século, ou melhor, um ciclo político, depois um ciclo econômico e depois o ciclo social. Aí faltava a gente fazer o ciclo cultural. O que significa isso? A mudança de mentalidade, o acesso à educação, a integração das pessoas, para que a gente pudesse elevar o patamar do nosso país, da nossa sociedade. Mas quando chegou esse momento que a gente deveria dar continuidade às conquistas que vinham sendo implementadas e dar esse grande salto cultural, nós vivemos hoje um certo retrocesso, que nem Ministério da Cultura nós temos mais. Então, eu acredito muito na força de vocês jovens, você, Flávia, que está aqui me entrevistando, uma jovem que está conectada com essas situações importantes, essas atitudes do Instituto, e eu creio muito nesta força da juventude, nesta força das ações implementadas por muitas iniciativas como de vocês, para que a gente possa, de fato, retomar virtuosamente um ciclo político, virtuosamente um ciclo econômico, virtuosamente um ciclo social, e que a gente possa consolidar, de fato, um ciclo cultural, que leve a ter mais consciência, a perceber que uma cidade pode ser mais justa, mais limpa. E eu só contar uma curiosidade para você, quando fala de lixo, viu, Flávia? Eu nasci na roça e vivi até os 18 anos na roça. E eu, até os 18 anos, eu não conhecia lixo, porque na roça, casca vira compostagem, ou alguns bichos vão comer, o que sobra, uma galinha, um porco come, então você não gera lixo, é algo... Eu fui só assim impactado pelo lixo a partir dos 18 anos. Então, eu tenho como experiência própria que dá para a gente viver numa sociedade com menos lixo, com mais responsabilidade e com maior reverência e cuidado para com as pessoas, os seres vivos, a natureza, e dessa forma a gente construir uma sociedade, aí sim, mais digna, mais humana e mais feliz, aproveitando de todas as conquistas que nós temos em termos tecnológicos, em termos científicos. Essa é a minha esperança, esse é o meu horizonte utópico, é para isso que eu trabalho e escrevo, como eu disse para você. Vanderlei, muito obrigada. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. E queria só ressaltar como que é importante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes a gente tem que ouvir para pensar e para refletir quais são as nossas ações, né? O que a gente está fazendo, o que a gente precisa mudar, porque realmente está na nossa mão, né? Cada vez mais é nossa responsabilidade de buscar aquilo que a gente almeja, e com certeza a sua fala vai fazer várias pessoas refletirem, e tomara que se uma pessoa mudar de atitude, buscar ser melhor, a gente já sai ganhando daqui. Então, eu só queria agradecer a sua disponibilidade e a sua presença, que a sua fala foi maravilhosa, e pelo menos eu garanto que eu já vou sair daqui pensando em tudo que você falou. Obrigado, Flávio, pelo convite, pela oportunidade de poder dialogar sobre esses temas que são tão caros para todos nós, e eu espero, de fato, contribuir para que muitas outras pessoas possam estar dialogando sobre esses temas. Como eu te falei, eu tenho pesquisado esse livro aqui, é um livro sobre, dá para ver aí, né? Da ética da libertação, a ética do cuidado, onde eu trato exatamente essa questão da crise, que eu vou analisando, que não tem crise econômica, política, tecnológica, científica, a grande crise é antropológica. Nós estamos em crise, é uma crise humana e ética, e nós precisamos resolver isso para mudar a sociedade. E agora, aproveitando esse tempo de distanciamento social, que a pandemia, a pandemia, na minha leitura, ela é um dos sinais desse desequilíbrio no planeta, que a gente não está cuidando direito, e se a gente não cuidar, infelizmente, novas pandemias poderão ocorrer. E aí, pensando sobre essa tragédia, que milhões de mortes, dificuldade de toda ordem, distanciamento social, trabalhos remotos, as pessoas reinventando,
quem tem condições vivendo melhor e até sendo oportunidade de aprimorar algumas coisas. Agora, tem gente que, infelizmente, tem que ir à luta todo dia e não tem essa mesma dignidade para poder refazer algumas coisas, então é muito difícil. E aí, pensando nessas questões todas, nós escrevemos um livro que é esse aqui, ó, Revolução pelo Ócio, Lições Poéticas Filosóficas para o século XXI, que são 25 lições que a gente deveria aprender desta pandemia. Então, é isso que a gente tem feito. Eu espero que a gente consiga sair desta crise muito melhor e louvo a iniciativa de vocês e torço muito para que muitas outras pessoas possam entrar nesta trincheira e que a gente possa fazer uma sociedade sem lixo e, por isso, será uma sociedade de maior luxo e de maior dignidade, de maior felicidade para todos os seres humanos e para todos os seres que habitam esse planeta, e nós estamos conectados. Não dá para salvar uma coisa e não outra. Tudo tem que ser reverenciado e cuidado. Obrigado pela oportunidade, viu? Grande abraço para você. Com certeza, obrigada. Depois dessa fala tão legal que a gente teve aí do Vanderlei, agora eu vou chamar a nossa próxima convidada, que vai ser a última convidada do nosso evento, que é a Cristina Lescano. Ela é argentina e ela vai falar um pouco sobre a experiência dela com a Associação de Catadores lá da Argentina. Bueno, mi nombre es Cristina. Hola, Cristina. Sea bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por participar de nuestro evento. Si puderes apresentar para las personas que están oyendo, por favor. Bueno, buen día a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es Cristina Lescano, pertenezco a la cooperativa El Ceibo y pertenezco a la Federación de Recicladores de Argentina, digamos, una de las federaciones que hay acá. Bueno, les voy a contar un poquito, digamos, hoy se trata del tema de la limpieza del mundo. Nosotros trabajamos con los residuos secos. En un momento fuimos cartoneros individuales, pepeadores, como le dicen en algunos lugares. Hicimos todo el trabajo de base, empezamos, digamos, por una necesidad, y hoy ya somos una empresa social. Digamos, fue durísimo el tema de revolver una bolsa de basura, comer de la basura, pero bueno, así nos fuimos organizando y nos dimos cuenta, cuando nosotros empezamos, no lo empezamos haciendo por el medio ambiente, por basura cero, ni por limpieza, lo hicimos por necesidad. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que estábamos haciendo un gran trabajo. ¿Y cómo comienza nuestra tarea? La tarea que nosotros creemos que en todo el mundo se tiene que dar así, es educar a los vecinos, enseñarles cómo separar el material. Nos costó muchísimo porque en ese momento no éramos los rubios de ojos celestes, veníamos de revolver la bolsa de basura, hasta que nos encontramos con otros y fuimos cambiando el aspecto nuestro. Nos pusimos una pechera, una identificación que decía Cooperativa El Ceibo, y es como que ahí empieza el vínculo. No se olviden que nosotros trabajamos en uno de los barrios más ricos de la ciudad, que es Palermo, Puerto Madero, Recoleta. Y bueno, nosotros empezamos en Palermo porque, bueno, estábamos ahí en Palermo. Y bueno, es el día de hoy que todo eso cambió, no se revuelve más la bolsa de basura, sí se siguen con los vecinos, separando los residuos, nos entregan en mano a nosotros, eso sube a un camión, ese camión lleva al centro verde. La limpieza que nosotros decimos, nosotros todos los días limpiamos el mundo, porque todos los días salimos a trabajar con los vecinos, con los grandes generadores, nos llevamos el material que ellos reciclan. O sea que la parte de las personas que trabajan en la calle con los residuos, que levantan los residuos secos, creo que somos los primeros
que estamos limpiando el mundo para que estos materiales no se entierren, no haya basurales a cielo abierto. Falta mucho, mucha educación. Si bien hay que tratar de hablar con los chicos, porque los chicos son los primeros educadores en la familia. Hoy nosotros, por ejemplo, nosotros llegan 24 toneladas día de material seco. Ese material iría a enterrarse a los ríos, a las alcantarillas, digamos, y todavía no estamos muy reconocidos. Nosotros acá en Ciudad sí, pero, digamos, los gobiernos tendrían que apuntar un poco más a todo esto, a reconocer el trabajo nuestro, no el de las empresas privadas que hacen un negocio. Sí a lo nuestro, nosotros también generamos recursos, pero no somos una empresa privada y generamos mucho trabajo, por eso apuntamos al trabajo. Y vuelvo a repetir, todos los días limpiamos el planeta, el mundo, las ciudades, porque hay gente como nosotros en todos lados del mundo. Sim, parabéns pelo trabalho. Com certeza é muito importante termos pessoas como tu e como sua cooperativa, porque esto es de trabajo, el trabajo que vai resolver nuestros problemas que tenemos ahora. Tú hablaste mucho sobre lo trabajo que tú hacen en Argentina. ¿Y cuál es la relación entre este trabajo y la dignidad de la sociedad? Bueno, la sociedad a nosotros nos ha aceptado, digamos, primero no nos aceptaba para nada, y hoy somos parte del vínculo que se creó entre los vecinos. Los vecinos hoy ya tenemos días, horarios que pasamos, tienen sus materiales preparados, o pasa un RA, que es un RA que antes andaba con un carrito, hoy ya no tenemos más carros en la calle, pasa con un bolsón, hacemos cuadrículas, dejan el bolsón ahí, pasa el camión y lo lleva al centro verde. El centro verde es el lugar donde van todos los materiales, ahí se le da otro proceso, digamos, la segunda parte de la separación, y de ahí, digamos, ahí se genera trabajo. Nuestra gente que eran cirujas, que revolvíamos la bolsa de la basura, hoy son choferes, hoy manejan maquinarias, digamos, se han creado miles de oficios. Por eso nuestro trabajo vale y tiene que ser reconocido en todo el mundo. Somos el primer eslabón de la cadena del tema de limpiar y del reciclado, que nosotros más o menos reconocidos estamos, pero lo que estamos peleando ahora es por el tema tenemos la ley de basura cero, la peleamos mucho a la ley de basura cero, pero bueno, somos conscientes que somos los primeros, los trabajadores, los que cuidamos todo este tema del ambiente. Con los materiales reciclables, otros hacen otras cosas, bueno, la tarea importante nuestra es esta. Sí, y pensando en este ámbito que dijiste, ¿cuáles son los retos de los profesionales que trabajan con reciclaje, residuos? La verdad, los profesionales que trabajan, digamos, hablemos desde el Estado, desde las organizaciones, muchos no saben de todo esto. Son gente que, qué sé yo, por ahí han leído, digamos, les falta capacitar al Estado sobre todo esto. Porque yo les digo, son todos de Excel, leen mucho, les falta. Las universidades tienen que formar profesionales, pero no solamente de teoría, sino con la práctica. Porque si no conocen la práctica, ellos por un lado y nosotros por otro. Lo mismo nos pasa con el Estado. Vivimos continuamente discutiendo porque, digamos, los libros no saben cómo es el trabajo nuestro. Entonces tienen que bajar a las bases y ver cómo se trabaja y entre todos mejorar todo esto.
Sim. E o que le dirias ao cidadão que separa seus resíduos e como a estação de separar os resíduos pode generar dignidade? Yo a las personas del mundo les diría, bueno, en varios lugares separan, no sé, en el primer mundo, como dicen, a nosotros nos han visitado mucho, pero en el primer mundo no saben que ahí no están generando laburo, por ahí no necesitan, pero ahí se lo llevan las grandes empresas y hacen sus negociados. ¿Qué es lo que nosotros estamos cortando acá? Digamos, nosotros separamos y el producto vuelve a hacerse materia prima. Lo que estamos, bueno, y los vecinos lo que tienen que hacer es separar, enseñarles a separar qué materiales son reciclables. Ellos, por ejemplo, nosotros papel, cartón, vidrio, plástico, todo tipo de plástico, aluminio. Eso se reconvierte en otro producto. Nosotros tocamos el tema de la economía, la inclusión social, parte del medio ambiente, que es lo más importante, y generamos recursos, generamos trabajo, que eso es lo más importante. Los vecinos, a algunos no les importa, pero ojo, mano joroba nosotros, por ejemplo, que yo, un hotel de 5 estrellas que viene de Europa y vienen acá y ya hacen los pícaros y no quieren separar. Al estar la ley de basura cero, se los obliga a separar sus materiales. Digamos, todos sabemos que atrás de la basura, que nadie le lleva el apunte, se mueve la plata más grande en el mundo. Así que a separar sus materiales, entregárselo a un recuperador, a las cooperativas. Nosotros 24 toneladas día, podíamos hacer mucho más, porque, digamos, nos faltaban herramientas de trabajo que ahora las vamos a tener. Y bueno, y el tema de los gobiernos, acá el problema es el Estado que no entiende y no quiere entender que hay cooperativas que hacemos esta tarea. Y los recuperadores individuales también. Digamos, hay que hacer mucha política de Estado, pero política de Estado en serio, no salir a dar charlas de los que vinieron a ver a la planta nuestra o a otro lugar. Sim, muito bem. E tu mostrou como é importante o que estão fazendo e o impacto na sociedade, pero para as pessoas que hacen este trabajo coletando el material. La basura. Desculpa. No es basura, son materiales reciclables. Material. Perdón, la palabra. Empecemos a hablar bien, porque si no... La basura es otra cosa. Digo, la basura es otra cosa. Estos son materiales que se recuperan. Ok. Entonces, las personas que colectan estos materiales, ¿piensas que hoy las condiciones de trabajo son dignas? Pero por supuesto que son dignas. Anda a preguntarle a alguna persona que trabaja en una cooperativa, donde sea, si vuelve a agarrar una bolsa de basura. Jamás. Nosotros ahora traemos, somos los cirujas VIP, nos dicen. El vecino separa, aprendió a separar, entrega su reciclable en mano, eso pasa por la cinta, se hace la segunda separación y de ahí van enfarrados y de ahí se hacen productos. Mi gente tiene obra social, tienen monotributos, cobran por banco. Ojo, atrás de todo eso hubo que trabajar mucho la inclusión social. O sea que sí, el tema de la cooperativa, el tema de trabajar con vecinos, eso nos levantó un montón. Hoy estamos incluidos en la sociedad totalmente. Hoy nos ven como trabajadores. Quien no nos ve como trabajadores por ahí es el Estado. Pero los vecinos sí, nos esperan contentos para entregarnos el material, van a visitar la planta, hay muchas visitas de escuelas. Es un trabajo como cualquiera, el nuestro. Como cualquier otro trabajo. Este trabajo alguien lo tiene que hacer, no una empresa privada. Digamos, y la gente nos tiene que ver como nos ve hoy.
que somos una cooperativa, es una empresa social. Somos una empresa social y nos manejamos como una empresa social. Acá en Brasil estamos buscando, pero tenemos un longo camino para llegar donde... Yo he estado en Brasil. He estado en Brasil y he visto. En todos los países les pasa lo mismo. El problema es que se les meten las empresas y ahí los destruyen. No hay que permitir trabajar con las empresas, pero no que los manejen a ellos. Sí. Digamos, hay que empezar a tomar conciencia. Nosotros, una cooperativa es una empresa social. Bueno, empezar a hacer que nos reconozcan, trabajar. Nosotros también tenemos que cambiar un montón de cosas, porque cuando salimos a la calle somos salvajes, los primeros tiempos, cambiar modos, aprender un montón de cosas. Digamos, el cambio es hacia los dos lados, hacia adentro y hacia afuera. Nosotros tenemos concientizadoras, tenemos promotoras ambientales. Mi gente hoy usa una tarjeta para ir a cobrar al banco. ¿Saben qué dignificante es eso, tener una tarjeta para ir a cobrar al banco? Tener el monotributo social, aportar al Estado. Digamos, están con uniformes, se arreglan entre ellos, comen todos los días. Bueno, yo lo cuento así muy fácil, pero fue duro llegar hasta este camino. Bueno, y hoy vamos por más, porque necesitamos más cosas, que tenemos 250 personas trabajando ahora. Bueno, queremos que sean más, que haya 3, 4 turnos de trabajo. No hay que quedarse solamente en el pobrecito que me dan, no. Nosotros apuntamos más, ojo, acá en Argentina por lo general todos apuntamos a eso, a crecer más y que nos paguen por el servicio que hacemos. Sí. Porque a la empresa privada le pagan millones de pesos. Nosotros al Estado le saldríamos la 4ª parte de lo que le pagan a las empresas. Pero bueno, es una lucha que estamos dando entre todas las cooperativas. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. É uma inspiração para todos que estão assistindo. E a última questão é: o que espera para o futuro de nossa sociedade? Y para el futuro de nuestra sociedad, con el tema de los residuos, esperamos que todos se paren, que haya una ley de responsabilidad del empresario, y que bueno, que los ríos, como vemos que nos muestran, que tome conciencia la gente, porque digamos, de palabra no hacemos nada, simplemente hay que hacer, no es tan difícil separar en 2 bolsas los materiales. Está bien, es negocio ojo, también tenemos que pensar que es negocio para otros todo esto, que muchos no quieren que esto pase, por más que hablen del medio ambiente, que digan de los cambios climáticos, hay gente que no le interesa, digamos, hay otros intereses. Nosotros tenemos, el único interés que tenemos es generar recursos, inclusión social, separar, que todos los vecinos separen sus residuos. Y lo único que creemos es que la única forma de hacer esa tarea bien es que los vecinos estén concientizados y separen sus materiales. Y se los entreguen a las cooperativas, a los recicladores urbanos, en el mundo. Yo sé que yo estuve en la India, por ejemplo, y bueno, les va a costar mucho, pero no es nada imposible. Nosotros empezamos igual que ellos, revolviendo una bolsa de basura y comiendo de la basura. Y hoy van a preguntarnos a algunos de nosotros si queremos hacer otra cosa. Porque por lo general todo el mundo, ¿querés hacer otro trabajo? Y si este es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo este. Cristina, muchas gracias por tudo que dices. Com certeza é uma inspiração para todos que estão assistindo. É muito importante escuchar como temos lugares em que vocês conseguiram ter um trabalho digno e estão alcançando o que todos merecem como pessoas,
haciendo un trabajo tan importante como la gerenciamento de materiales recicláveis. Então, só queria agradecer por estar acá hablando comigo e desejo muito sucesso para sua cooperativa e espero que possamos ter experiências iguais em Brasil o más rápido posible. Y en Brasil hay algunas cosas, lo que vuelvo a repetir es que uno se tiene que apoderar, digamos, el residuo es del vecino, de quien lo genera, eso es lo que tenemos que ponernos en la cabeza. Entonces apuntar al que lo genera. El que lo genera es el vecino, el gran empresario, las oficinas, digamos, nosotros lo tenemos bien asumido. Entonces atacamos ahí. Y tenemos muchos, nosotros decimos clientes, porque ellos son nuestros clientes. Y bueno, y trabajar bien y responder bien, porque tampoco nos vamos a ir a hacer una tarea que después no cumplimos. El vecino tiene que saber qué pasa con sus materiales, mostrarle que no va un camión de la basura y después va al basural. Acá no es así, ahí tenemos visitas, de todo. Y bueno, el que quiera venir al Seibo, acá a Argentina, están invitados. Ya por ahí van a ver videos, van a ver cosas. Las puertas están siempre abiertas. Muchas gracias. Bueno convite. Bueno, a separar todos y a cuidar el planeta. Esa es una forma de limpiar. La forma nuestra de limpiar es esta. Todos los días limpiamos. Sim. Parabéns. Desculpe mi péssimo portunhol. Está bien, no entendí, ¿eh? Vamos a aprender a hablar el portuñol, porque la verdad que nos cuesta a todos acá en Argentina, a todos, pero entendemos. Sim, muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada. Gracias. Gracias. E... No, gracias a ustedes. Foi um prazer. Gracias a ustedes por la invitación, porque la verdad que esto se tiene que conocer. Sí. En todos lados, Latinoamérica sobre todo, porque en Europa dejémoslo porque ellos tienen todo tecnificado y no generan trabajo. Nosotros generamos trabajo con todo esto. Sí. Y trabajo digno. Precisamos nos apoyar como América, né? Gracias, Nos vemos. Nos vemos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, depois dessa conversa incrível com a Cristina e de todos os convidados que a gente teve a oportunidade de escutar, a gente chega ao final do nosso evento Diálogos. E o que a gente espera é que você que assistiu tenha aprendido muito e refletido bastante sobre o papel da dignidade na sociedade atual e que sejamos mais dignos e que tornemos o outro mais digno, né? Para a gente poder construir uma sociedade melhor. Então, muito obrigada por ter acompanhado a gente e até ano que vem. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.